você que acompanha as redes sociais do Jornal Antena, Grupo Editora Antena. Eu sou o Marcelo Fato, uma iniciativa do Grupo Editora Antena que valoriza a trajetória do educandário encantadense de quem fez parte dessa história, dessa bela história do Scalabrini aqui no município de Encantado, na região. Este projeto, iniciado em junho de 2024, tem patrocínio de Sicredi Região dos Vales, Espaço Florescer e da psicopedagoga Diole Maísa de Siqueira. Nesta edição, então, neste episódio, nós estamos aqui na redação, no estúdio do Grupo Editora Antena, onde nós temos o prazer de receber o advogado Luciano Moresco. Ele foi aluno lá no Scalabrini entre o fim dos anos 80 e começo dos anos 90. Luciano, muito obrigado pela tua participação, pela tua presença. E para quem, para a nossa audiência, ainda não conhece o Luciano Moresco, faz uma apresentação, então, te apresenta aí para a nossa audiência, para nossos internautas. Obrigado, Marcelo, pelo convite. É uma oportunidade muito legal de poder falar de um período muito marcante da minha vida, que foi quando eu cursei o então segundo grau, né, primeiro, segundo e terceiro anos do segundo grau, chamado de ensino médio. Sempre estudei até ir para a faculdade em escolas públicas, né, vindo do Antônio de Conto, no Jacarezinho, filho de professora. Minha mãe, professora Lúcia, que também foi minha professora por um ano, e tenho grandes lembranças e maior carinho de praticamente todos os professores que tive, especialmente nesse período inicial da nossa vida, porque quando a gente vai para a universidade, o número de professores é muito maior e a gente se vincula um período menor com eles. Também tenho lembranças de alguns bons professores da formação superior, mas carinho maior e lembranças diferenciadas para os meus professores, tanto do ensino do primeiro grau, do ensino fundamental hoje, quanto do segundo grau ensino médio. Então, minha mãe, cidadã encantadense, meu pai, cidadão antagordense, né? Minha mãe conheceu meu pai quando foi dar aula em Antagorda, professora do estado, né, designada para dar aula lá. E lá se conheceram, depois casaram, e eu nasci numa escola. Olha só, na realidade não na escola, assim, no hospital, mas a gente morava numa escola. Antigamente se chamava de Brizoleta. Que era um... Não, já era de material. Lá já era de material. Então eram duas salas, né? Onde os professores davam aula para 4 anos, né? Eram turmas conjugadas, eu não sei exatamente o termo que se usa para isso. E do lado dessas duas salas era a casa do professor e de sua família. Então, eu costumo dizer que eu nasci dentro de uma escola, por isso o maior apreço, o maior respeito e reconhecimento da importância que a educação tem nas nossas vidas. E depois de concluído o segundo grau Encantado, na escola Monsenhor Scalabrini, eu fui estudar na Unicinos, onde cursei Direito. Me formei lá, comecei a atuar profissionalmente na região do Vale dos Sinos, São Leopoldo, e depois fui me transferir a trabalho também para a cidade de Carazinho, onde eu comecei a atuar como advogado no direito público, assessorando Câmara de Vereadores. Nós também tínhamos um escritório de advocacia na cidade. E depois, em 2002, fui a Carazinho em 98, em 2002 voltei a Encantado, montei uma parceria com meu irmão numa empresa, num posto de combustíveis, que perdurou até 2017, e sempre nesse período também advogando, mas também tendo atividades público-políticas nesse período. Fui secretário, fui vereador. Foi uma experiência importante e atualmente exerço a minha função de advogado, que é a minha profissão que sustenta as nossas demandas. Então, do Colégio Scalabrini, não sei se tu vai começar com alguma pergunta específica, mas eu tenho algumas recordações bem interessantes. Perfeito. Aproveitando então logo o teu gancho, Luciano, tu saíste então... Lembra um pouco pra gente como que tu chegaste ao Scalabrini, quem era diretor ou diretora na época, alguns professores, alguns nomes que tu possa citar, e como é que era o Scalabrini naquela época,
Sempre lembrando que não era instituto ainda, era escola de primeiro Escola estadual. Escola estadual de primeiro e Monsenhor segundo grau, Scalabrini. isso, né? Na realidade, então, o primeiro ano do segundo grau foi em 1988. 88. Para quem é mais jovem, fica imaginando que a gente é quase um dinossauro, né, quando fala disso, mas foi em 88 e vários Colegas que eu tinha no Antônio de Conto, no Jacarezinho, que concluíram a 8ª série comigo. A minha turma foi a primeira ou a segunda turma a concluir o ensino fundamental ou o primeiro grau no Jacarezinho, porque Olha antes só, que legal. lá tinha até a 6ª série, depois tinha o ginásio, que onde hoje é o Érico Veríssimo, e depois ia para o segundo grau. Mas a minha turma foi a primeira ou a segunda que já teve todo o ensino fundamental, primeiro grau, no Jacarezinho. E aí, vários colegas, alguns passaram a estudar à noite, que era possível fazer o segundo grau à noite, que já trabalhavam. Não que os outros que viessem de banda não trabalhavam, por exemplo, meu pai tinha uma marcenaria e um moinho, e eu ajudava no período da tarde trabalhando na fábrica de cadeiras do meu pai na marcenaria e também no moinho. E outros colegas também trabalhavam um turno só. Mas outros trabalhavam o dia inteiro, então precisaram fazer o segundo grau à noite. Mas eu e alguns colegas do Jacarezinho, do Antônio de Conto, viemos. E aquela expectativa, né? Sair do bairro, de uma coisa meio interiorana e vir para a cidade. Olha só. Né? A gente tinha um pouco de receio, porque a gente tinha uma conduta, uma vida mais simples, até a própria expressão da linguagem. Nós vínhamos, era muito comum no Jacarezinho a gente falar pom, e falar caro para um carro. A gente tinha alguns defeitos de linguagem, né? Questão de sotaque, né? Sotaque, era o dialeto do Jacarezinho e da maioria do interior, dos nossos municípios. E aí a gente chega na cidade, as pessoas já tinham um dialeto mais urbano, tinham uma fala mais precisa, então a gente ficava envergonhado às vezes, constrangido por errar as palavras, comer alguns R's, né? Mas a gente foi se habituando, corrigindo isso. E tem um fato muito peculiar, porque o Scalabrini na época, salvo engano, não tinha segundo grau em Mussum, não tinha segundo grau em Roca Salles, não tinha segundo grau em Relvado, então o Scalabrini concentrava alunos de todas essas cidades. De toda a região. Então, de toda a região. Então tu tinha assim uma junção de culturas das cidades, né? Cada cidade com um perfil um pouquinho mais diferente do outro. E a gente foi se adaptando a isso, trazendo as nossas memórias culturais e conhecendo as outras. E eu sempre tive, nós tivemos, eu sempre digo, graças a Deus, um grupo de amigos muito forte no segundo grau, amigos que permanecem até hoje. Olha, que legal. Inclusive, nós temos um grupo de colegas da época que, inclusive, depois foram para a faculdade, não necessariamente para o mesmo curso. Moramos junto com alguns deles. Olha só. E mantemos esse grupo agora em WhatsApp, né? E que por vezes até ficamos nos cutucando ideologicamente na questão política, mas acima de tudo nós temos um respeito, uma amizade que vai permanecer, imagino eu, por toda a vida, porque já são mais de 30 anos e ela permanece extremamente sólida. Mas uma das lembranças que eu gostaria de trazer aqui é de que o horário do recreio, do intervalo, né, depois das 3 primeiras aulas da manhã, era um momento muito esperado, porque quase que sempre a gente conseguia, quando o recurso permitia, o dinheiro permitia, comprar o cachorro-quente. O cachorro-quente. O cachorro-quente do Scalabrini, que era uma maravilha. Então, o prensado que a gente pegava, ia para baixo de uma árvore, não era muito tempo, eram 15, 20 minutos, mas a gente comia, brincava, se divertia, muito, muito legal essa convivência. E um detalhe muito peculiar é que os do Jacarezinho, os alunos do Jacarezinho, a maioria deles vinham com ônibus, né, que na época não tinha transporte escolar, a gente comprava o bloquinho de passagens, e a gente vinha com ônibus que vinha de Relvado. O motorista era o seu Ismanioto, hoje falecido, pai de um grande amigo que foi meu colega de segundo grau, que era o cobrador das passagens, que era o Solano Ismanioto. Eu não lembro agora do motorista. E na época não tinha asfalto para Relvado, não tinha asfalto no Jacarezinho. Então, assim, em dia de chuva, todos os que pegavam o ônibus, na média, carregavam para dentro do ônibus e nos seus calçados
uma boa dose de barro, que ficava impregnada nos calçados. Né? E o seu Ismanioto, para evitar que sujasse muito o ônibus, ele colocava serragem, maravalha, no corredor. Uma serragem no corredor do ônibus. Exatamente, porque senão o barro grudaria muito no piso do ônibus, e com a serragem ficava ali, ficava aquela situação peculiar. E quando a gente descia ali na frente, onde é a prefeitura. Na realidade, na época não era a prefeitura era no prédio antigo, lá de baixo, ali naquela parte que hoje tem a prefeitura, era uma quadra de esportes ali. Olha só. E a gente descia aí e vinha descendo do ônibus e cada um deixando um pouco de maravalha. Então, quando o último descia, tinha um montinho de maravalha do lado de fora do ônibus. E aí a gente entrava para a sala de aula, aquele barro com aquela maravalha secava durante a aula. E assim, lá pela volta do intervalo, tu sabia exatamente quais eram os alunos que vinham do interior. Justamente por causa dessa peculiaridade. Embaixo das suas classes estava lá um pouco de terra, um pouco de maravalha que identificava. Na medida do possível, eu pegava, amontoava com o pé e jogava para a cadeira da frente. Para a cadeira da frente. Para dividir um pouco, porque depois tinha a tia da limpeza que fazia. E era uma situação que a gente lembra disso, e pelo certo a gente devia pegar todo mundo uma vassourinha e varrer a sua sujeira. Mas na época a gente não tinha esse conceito ainda. Mas isso era uma coisa muito legal. E eu sempre falo isso. Eu não acho que eu fui um mau aluno. Mas eu podia ter sido muito melhor, e não por culpa dos meus professores, que os meus professores foram excelentes. É porque eu tinha que ter estudado um pouco mais, eu podia ter me dedicado um pouco mais, mas na época valia muito a ideia de que se a gente alcançou a média para passar de ano, já está muito bom. E no caso, no que o Luciano tinha facilidade, dificuldade, por que tu achas que tu devias ser, digamos, melhor, deveria ter sido melhor aluno? Eu deveria ter lido mais, eu deveria ter estudado mais, porque hoje a gente tem clareza disso, e graças a Deus eu consegui passar isso para os meus filhos. A leitura, ela é a mãe do conhecimento, né? A partir dela, a gente desenvolve a melhor fala, o melhor vocabulário, uma melhor escrita, uma melhor comunicação. Então, eu acho que dentro dos cursos da época, português, matemática, ciências, todas essas questões, a comunicação, a parte do português, a redação, sempre foi a parte que eu tinha um pouco mais de facilidade. Tanto que um dos motivos que me levou a fazer direito, porque eu achava que eu não gostava de matemática, que era um absurdo, né? Depois eu descobri que eu até gostava de matemática, mas aí acabou definindo pelo meu curso de direito, porque não tinha tanta matemática assim. Mas sim, o meu perfil mais é o perfil da comunicação, que tem mais a ver com a língua, com o português, com a comunicação. E aí o direito, mais as ciências humanas do que as ciências exatas, que me conduziu então à condição de cursar direito e me formar como advogado. Perfeito. Eu volto para a parte do barro, não é? E como é que ficavam as tias da limpeza, então, que tu citaste antes, na hora de limpar essa sujeira, digamos assim, e como é que era a reação daqui a pouco dos professores, da própria direção da escola, com essa, digamos, particularidade, digamos assim? Eu acho que isso acabou sendo aceito sem muitas exigências, porque era uma realidade que se impunha, né? O equívoco, hoje olhando, é de que nós não acabávamos sendo responsáveis por limpar a sujeira que fazíamos. Hoje essa consciência existe, tipo assim, eu sou responsável, ou deveria ser pelo lixo que eu produzo, por algo que eu tenho também, a consciência coletiva que eu tenho que contribuir, meio ambiente e tudo mais. Então, na época, essa consciência não era tão grande, os professores também não nos cobraram muito, talvez até sensibilizados pela nossa rusticidade, né, de virmos de situações que talvez na cidade, com calçamento, com condição melhor, com calçada, aqui os alunos da área mais central não tinham essa situação. Mas isso não deveria ter impedido que a gente tivesse zelo e fosse cobrado, inclusive, disciplinarmente, no sentido de que cada um poderia ajudar a limpar melhor aquele espaço, para que não ficasse simplesmente, tem alguém que é da limpeza, essa pessoa tem que cuidar disso. Eu não, tenho convicção que isso a gente evoluiu muito. Eu me considero evoluído nesse sentido, tenho muito ainda a evoluir, mas é uma situação, os professores não nos cobravam isso, e talvez não fosse uma obrigação deles, mas isso poderia ter sim ter sido cobrado da gente.
eu sempre cito como exemplo, se não me engano, a Copa do Mundo no Brasil, num jogo do Japão, ou nos jogos do Japão, a torcida japonesa, no final do jogo, cada um com a sua sacolinha recolhia todo o lixo que produziam. Então isso para mim foi um fato marcante. Eu acho que essa consciência as novas gerações já começam a ter bem melhor do que a minha. Citaste antes a questão da disciplina, né? Outros entrevistados falaram bastante que antigamente havia um rigor maior, especialmente ali dos anos 70. Na tua época, mais aquela passagem anos 80 para os anos 90, havia esse rigor também? Era um pouco, digamos, mais parecido com os dias atuais, digamos assim, mais tranquilo? Como é que era a questão da disciplina dos caminhos naquela época? Eu não sei se por todo o meu período, esses 3 anos que eu tive de segundo grau, mas com certeza boa parte dele, o nosso diretor era o professor Valmir Grison. O Valmir, ainda houve o Valmir. Isso, Valmir. Se eu não me engano, acho que todo o período que eu tive lá foi ele. Pessoa extremamente educada, não era rígido no sentido da cobrança, mas sim, sempre tratou e conduziu no sentido que a gente tivesse disciplina. Então, eu lembro dele com muito carinho pela forma sempre muito atenciosa com ele conduzia os assuntos, né? Mas não havia, assim, nada de uma cobrança mais rígida. Talvez até pudesse ter. E eu tenho uma posição muito clara, e às vezes eu sei que isso comporta pensamentos diferentes e divergências, mas é característica minha também propor assuntos que por vezes são divergentes. Eu entendo que não compete a escola somente repassar conteúdo e conhecimento, especialmente nas séries iniciais, e eu acho que pode chegar também isso para o ensino médio hoje. Eu acho que a escola também tem a condição de trabalhar a educação do aluno. Esse é o exemplo que eu recebi da minha mãe. Ela não se preocupava somente e outros professores maravilhosos que eu tive, não somente com o conhecimento, mas também com a formação da pessoa, do caráter, da forma de convivência na sociedade, dos direitos, mas também dos deveres, saber o alcance que cada um deveria ter num contexto coletivo. Então, eu considero que a disciplina ela é importante, por vezes no mundo que se vive hoje, Marcel, e eu tenho 3 filhos, né? Então eu consigo compreender isso também hoje. É importante que eles saibam quais são as obrigações de cada um, quais são os avanços que cada um pode ter, mas que isso não seja só pelo que é falado, né? Mas que o aprendizado seja muito mais pelo exemplo. Tá? Eu tenho um fato que eu fiz uma experiência e ela foi bacana e serviu bastante. No Jacarezinho, nós dois tem a ciclovia. Jacarezinho ali. E tinha uma época que eu caminhava mais com os meus filhos, eu ia de bicicleta, os iam caminhando. E quando eu via uma garrafinha PET de alguém que passava caminhando e jogava fora numa lixeira, ou jogava um papel de salgadinho, ou um papel de embalagem qualquer, e ela recolhia. Às vezes ela estava no bolso, recolhia isso. Nunca disse os meus filhos fazerem isso, mas eles naturalmente tiveram exemplo, começaram a fazer isso espontaneamente. E ela foi bem sucedida. Tanto que se a gente andar hoje, possivelmente eu não serei o primeiro a me abaixar para pegar uma embalagem que pode ir para o lixo, que um deles, que quem tiver comigo já vai ter adquirido esse hábito, né, um bom hábito, que decorre do mau hábito de alguém que não teve isso, né, talvez não tenha tido exemplo na sua casa, e não jogar o lixo, porque o lixo é meu, eu tenho que dar destino para ele. O lixo não é da rua. O que não serve para mim não tem que servir para a rua, não tem que servir para os outros. Então, mas isso antigamente, eu não sei como está isso hoje, não vivo dentro de uma sala de aula, mas espero que esteja acontecendo. Mas isso lá atrás tinha esse trabalho. Nem todo mundo aprendia, porque se também tu não tiver o exemplo em casa, é muito mais complicado. Mas eu vejo que sempre o exemplo vai ser muito melhor quando ele não for falado e sim executado, né, exercido. Isso marca muito mais a vida das pessoas. A questão de consciência, não é de cultura, não é de bom senso, especialmente pessoal, né? Com certeza, com certeza. Perfeito. E no caso, em relação aos... Perfeito. Em relação aos professores que citaste anteriormente, a sua mãe, a dona Lúcia, ela foi professora tua no Escala ou no Jacarezinho? Jacarezinho. Perfeito. Claro, não estou de conta. Perfeito. Professores do Scalabrini, assim,
eu lembro praticamente todos, talvez não vou lembrar o nome de todos Claro, eles. claro. Mas algum que tenha te marcado de É. alguma forma? A professora, vamos lá, agora me fugiu o nome. Professora Lene Werner, minha professora de inglês. A Prof. Elaine? Prof. Olha Elaine. só! E eu já quero aqui dizer que se eu não sou melhor no inglês, não é por culpa da Prof. Elaine. Eu tenho 3, 4 palavras e frases que eu sei dizer, que ela me ensinou, e as outras todas foi porque eu não fui um bom aluno em inglês. Eu tive a professora Nelda, que é professora de português espetacular. Ela ensinou muita gente a fazer uma redação, a fazer um texto. Nisso ela era bastante disciplinadora para ensinar no sentido do que era importante. Isso é tão importante, né? Super importante. Hoje em dia, né? A professora Erci Piscinini, esposa do seu Pedro Piscinini, professora de Química. Era professora de Química. De Química, professora muito querida. Professor Rombaldo, faleceu há pouco tempo. Saudoso professor Inclusive deu Rombaldo. entrevista pra gente até antes de falecer, o vida. seu Rombaldo. Muito querido professor Rombaldo. O Albino, professor de Educação Física. Que depois veio a ser diretor, também substituindo o Valmir. O Valmir, até não tenho certeza se um ano de direção eu não tive com o Albino, mas não tenho certeza. Perfeito. Mas pode ter sido. Outros professores, muitos, eu quero me desculpar por aqueles que eu não vou lembrar de citar o nome, mas professora Iraci, se não me engano, de Química ou Biologia. Até esses dias encontrei ela e ela me deu um abraço, disse que eu era um bom aluno. Eu acho que ela foi bastante querida nesse momento, simpática. Marcou ela de alguma forma para ser do senhor, né? O professor Vandir Maziero, Professor Vandir. falecido também, professor de contabilidade. Contabilidade. Fizeste contabilidade também? Fiz contabilidade. E eu não tenho certeza, mas assim, uma figura marcante que eu lembro também do professor Zé Gonzatti. Mas eu não tenho certeza se ele foi meu professor, mas eu lembro a figura dele, com quem eu tenho uma amizade, um respeito muito grande, mas acho que foi meu professor também. Depois veio a ser diretor também. Vários anos, por vários anos, né? E outros, mas eu nesse momento te juro que eu poderia ter feito uma lista, mas eu não fiz. Então o meu carinho, todos aqueles que eu também não lembro aqui nesse momento. E no caso, em relação à estrutura do Scalabrini na época, essa estrutura tinha algum espaço com carinho, assim, algum lugar que, além da sala de aula, claro, que tu gostava muito de frequentar, para escala, sem pátio, sem local. Eu deveria ter mais lembranças positivas da biblioteca, mas eu reconheço que não frequentava tanto assim. Mas o pátio, sem dúvida, a quadra que a gente jogava. A quadra era coberta naquela época? Não era quadra coberta. Mas o pátio, os nossos espaços de conversas. Mas assim, eu lembro, era uma escola grande, né? Ainda hoje tinha muitos alunos. E uma estrutura adequada para a necessidade. Lógico que a gente olhar hoje, tinha um laboratório também, mas era um laboratório que não tinha, naturalmente, todas as melhores condições do mundo, mas era um laboratório que já nos permitia. A gente vinha de uma escola do Jacarezinho que não tinha laboratório, então já tinha um ganho ali. Mas a gente percebe que nos últimos anos, informática na época não existia. Era a máquina de escrever. Era a máquina de escrever. Pois é, eu tive até aula de máquina, de datilografia, mas eu não lembro quem era o meu professor no Scalabrini. Por sinal, também não deve ter sido um grande aluno. Então, assim, especialmente, naturalmente, a sala de aula, que era um convívio muito bom. A gente, por vezes, a nossa turma, especialmente no segundo grau, foi uma turma, assim, bastante intensa, né? Intensa, por vezes era muito chamada a atenção, porque conversávamos demais, falávamos demais e agitávamos demais, né? Então fomos chamados uma vez para dar uma aliviada nisso. Mas o espaço de convivência é maravilhoso, amigos que perduram por uma vida, alguns que, lógico, com os que eu morei foram alguns, mas outros que a gente convive, se encontra depois de um tempo e tem um carinho enorme para aquele período que a gente viveu. Então, as minhas experiências do segundo grau
foram extremamente valiosas, valorosas, tanto no conhecimento e também, especialmente, pela convivência, pelas amizades e por entender a importância de receber novas culturas, receber novos conhecimentos e ir moldando com aquilo que tu recebeu em casa, nos estudos anteriores. Então, sem dúvida, uma experiência bem marcante. Perfeito. Naquela época não existia Enem ainda, né? Entre o fim dos anos 80 e começo dos anos 90. Havia alguma, até para daqui a pouco a nossa audiência mais nova saber disso, havia alguma prova nesse sentido, alguma para selecionar para a universidade, algum teste de conhecimento voltado a esse... Marcelo, ainda hoje existe, tá? Mas o que existia na época unicamente era o vestibular. Vestibular. Ninguém para a faculdade que não fosse via vestibular. Qual era o sonho de consumo? O sonho de consumo era passar na URGS. Passar na URGS. Ainda hoje é o sonho de consumo. Que é o vestibular mais concorrido, né, do estado do Rio Grande do Sul. A URGS até hoje figura entre as 5 melhores universidades do Brasil. Do país, exatamente. Tem cursos que estão em primeiro do Brasil, superando uma USP, superando universidades que sempre foram ponta. Mas a URGS já era sonho de consumo, tá? Eu fiz vestibular, não me preparei adequadamente para direito na URGS, naturalmente não passei, né? Mas assim, para te passar na época era bem concorrido, né? Se eu não me engano, na época era 40 candidatos por vaga. 40 candidatos por vaga para direito. Para direito diurno. E aí a gente ia para a universidade, como eu fui para a Unicinos, eram 8 ou 10 por vaga, então reduzia... 8 ou 10 por vaga. 8 ou 10 por vaga, em torno disso, 12 talvez. A concorrência menor. Concorrência menor, então assim, para quem não fazia dedicação exclusiva para um cursinho pré-vestibular, como tinha muito, para quem não se preparava dessa forma e não tinha sido aluno exímio, em segundo grau, as chances de ir para uma URGS, a não ser que fosse meio gênio, e certamente não sou, aí acabava não passando pelo de primeira, e eu não tentei fazer uma segunda vez. Aí já fui para Unicinos, passei, foi espetacular o meu curso da Unicinos. A Unicinos é um ambiente maravilhoso, integrado à natureza, talvez como ambiente de amizade, talvez na URGS não tivesse sido tão realizado quanto ter cursado, e um curso extremamente qualificado, completamente direito da Unicinos. Perfeito. E lá na escala, tu te envolveste daqui a pouco com o Grêmio, com uma atividade interna ou grupo de teatro, ou então alguma ação dentro da escala? Me arrependo de não ter feito isso, tá? Acho que teria sido bem importante na minha construção pessoal, mas a gente tinha um grupo de amigos, um grupo grande de amigos, que era um Grêmio paralelo, digamos assim. A gente também tinha as demandas, levava a direção, mas eu acho que deveria ter feito, me integrado ao Grêmio Estudantil, que sempre foi muito forte no Scalabrini, e ter participado de uma forma mais organizada, né, da construção de demandas que os alunos tinham e tudo mais. Mas não participei diretamente de nenhum movimento. Mas teve um fato que é importante dizer importante. Em 1989, quando a gente estava no segundo ano do segundo grau, nós fomos representar o Scalabrini, que é na UBS, num evento promovido pela UBS, que é a União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Estudantes secundaristas. Desculpa, do segundo grau. Do segundo grau. Então, eu e alguns amigos do segundo grau, do segundo ano especialmente, da região também, outras escolas foram participar, especialmente escolas públicas, né, de segundo grau públicas. Nós fomos participar desse evento na cidade de Itu, em São Paulo. Olha só. Então, nós lotamos um ônibus da região, mais alguns estudantes de Porto Alegre, e participei do meu primeiro grande evento estudantil. Aí eu peguei um pouco mais de gosto organização, para defender demandas que a gente pudesse ter, e foi uma experiência bem marcante. E no que consistia, aproveitando então o gancho, este evento da UBS? União Brasileira de Secundaristas, é isso? Secundaristas. Será que existe ainda a UBS? Deve existir. Inclusive o presidente na época, naquele ano que a gente foi,
era um jovem, né, que também estava no segundo grau, então deve ter entre 50 e 53, 55 anos talvez, que hoje é deputado federal, Lindenberg Farias. Foi senador, inclusive, no estado do Rio de Janeiro, ele era o presidente, né? Os estudantes sempre são, né, nesse período, são sempre muito revolucionários, positivistas, querendo mudanças, e salvo engano, a ditadura havia se encerrado 3, 4 anos antes. 85, a gente estava ainda naquela ideia, a Constituição de 88 tinha acabado de ser promulgada, a gente vinha com aquela ideia de construir um país mais humano, com mais democracia, todos esses ideais que permanecem em luta até hoje, né? Ameaçados. Mas então aquilo nos motivava a participar. Mas lógico que a gente foi muito naquele primeiro momento, mas como turista, a gente não entendia todo o processo. Mas lá a gente conseguiu entender muito disso e foi importante para a nossa formação. Foi uma experiência de 2 ou 3 dias, né? Praticamente mais tempo no ônibus para ir para voltar do que participando do congresso. E uma coisa marcante também que na época em Itu tinha uma grande cervejaria, a Skin Cariol. A Skin Cariol. E ela estava explodindo naquele momento. Eu lembro que lá, inclusive, eles ajudaram a patrocinar o evento. Olha só. Da família Skin Cariol. E estavam sendo lançadas as primeiras, pelo menos, que se falava, cerveja em lata no Brasil. Lá, 89, Tá, ou era a primeira edição da cerveja em lata da Skin Cariol, mas era na época uma cerveja muito conceituada, considerada até a melhor cerveja em lata do Brasil. Isso marcou porque era na cidade que estava acontecendo. E tu tem a característica de ser a cidade do gigantismo, das coisas grandes, né? Que hoje aqui o Vale Taquari está meio que suplantando com Cristo, com o projeto do Rosário, que vai estar Adianta Gorda, então nós estamos também trabalhando nesse sentido, né? Então foi ali uma experiência marcante para minha vida, né? Com amigos que viajamos junto, fizemos amizade com outras pessoas que até hoje a gente tem algum contato. Perfeito. E dessa experiência, o que vocês aplicaram algo nas aulas no Scalabrini, o que vocês trouxeram para o Scalabrini? Se a escola na época apoiou daqui a pouco com transporte, algo nesse sentido, vocês foram por espontânea vontade, como é que se deu essa troca, digamos assim? Marcelo, bem sincero, eu não consigo ter lembrança disso, tá? Eu lembro da experiência e tudo. Sim, a gente voltou, o que eu consigo lembrar é com o espírito da ideia de que a gente pode se mobilizar de forma organizada, de forma respeitosa, mas se houve algum tipo de contribuição, se alguém ajudou nas despesas, eu não consigo te dizer, mas eu acredito que tenha tido, porque na média eu e os colegas que fomos, tínhamos poucos recursos, né? A própria família tinha dificuldades, e as despesas sempre tem um pouco de despesa. Se eu não me engano, teve algum tipo de ajuda, mas eu não consigo nesse momento dizer como foi, de que forma, não consigo te ajudar nesse sentido. Não, tranquilo. E no caso lá do Scala, agora a gente já meio que se encaminhando mais para a reta final, por que no teu entendimento, além de ser uma escola de referência, claro, o Scala ele é tão bem lembrado, seja pelos alunos, seja pelos estudantes, o que fez com que o Scala, ao longo desses 50 anos que fazem maio agora, tenha se tornado tão importante, tão relevante para a educação, para o desenvolvimento regional, de alguma forma? Eu acho que não é um fato isolado, tá? Eu acho que é a soma de vários fatores. Eu acho que um deles é mais importante porque naquele momento ali a região via no Scalabrini a possibilidade de avançar em estudos. Tá? Não havia essa oferta que se tem hoje aqui em Encantado mesmo, aqui em Roca, de colégios particulares para te fazer um segundo grau, um ensino médio. Então o Scalabrini era a grande referência não só para Encantado, mas para toda a região. Eu acho que o perfil dos professores também contribuía. Tá? Não estou dizendo que todos eram os melhores do mundo, mas assim, num contexto geral, era um bom grupo de professores, ainda com aquela condição de não ser só bons profissionais, mas terem na condição de professores a sua vocação, porque é diferente. Tu ser um profissional
e quando tu consegue agregar, ser um profissional, a vocação, aquilo que tu gosta, aquilo que tu quer fazer, aí tu passa para um outro patamar. Então acho que teve essa conjugação, né? O ambiente em si, bem localizado, no centro da cidade, às vezes a gente matava uma aula que não estava a fim de assistir, ia fazer um lanche, ia comer um lanche no centro da cidade. Salvo engano, até alguma vez a gente matou uma aula para jogar uma sinuca. Hoje eu posso dizer, porque esse crime já prescreveu. Então a gente pode assumir isso aqui. Então é essa conjugação de valores. A cidade em si, sempre uma cidade, para quem vinha do interior de outras cidades, uma cidade assim maior que as da volta. Então um centro cultural, né, encantado. Tanto é que a gente teve aqui os festivais de música e outras questões que foram surgindo. E eu quero destacar que dos colegas que a gente tinha, especialmente, vamos lá, de outros municípios, Crovado, Dr. Ricardo na época pertencia a Encantado, só me engano, tá? Mas pertencia a Encantado. Então, Crovado, Mussum, Roca Salles, alguma coisa de Nova Bressa, se eu não me engano também. Mas assim, os alunos, os colegas mais precursores, seja na música, seja em várias áreas, eram os colegas de Mussum. Os colegas de Mussum? Os colegas de Mussum sempre tiveram um passo à frente na questão musical, não que os outros estivessem atrás, mas eles eram mais protagonistas nesse sentido. Interessante. Então, tanto que Encantado depois, a partir disso, promove um Festipop, que começa lá atrás, que é o precursor depois pro Canto da Lagoa. Então sempre teve isso. Encantado centralizava isso, as boates aqui, eu vou citar uma que é dessa época, que era a Lupus. Lupus, que histórica boate aqui Encantado, inclusive, né? Que funcionou até os anos 90, 2000, se não estou enganado, é isso, né? Eu não tenho certeza, eu inclusive já começando a tocar, né, na minha veia artística. Olha só. Toquei por várias vezes na Lupus, com bandas e amigos que eu tenho até hoje, muitos oriundos do segundo grau, né? Olha que maravilha. Então, sem dúvida, daquela coisa que se tu me perguntar assim, se tu tivesse que voltar no tempo, tu faria esse mesmo caminho? Eu faria esse mesmo caminho, estudaria no Scalabrini. Enfrentaria o Maravalha, como o seu Esmanioto e o seu Esmanioto. Ele era bastante enérgico, porque na realidade ele tinha um dos ônibus mais antigos da empresa Putinga. Né? A empresa Putinga. E às vezes o ônibus lotava assim de não caber mais ninguém. E ele, quando entrava, ele dava uns gritos: vai pro fundo que tem que entrar todo mundo. Aí o pessoal ia em pé também. Em pé, ficava 2/3 em pé e outra parte sentado, 1/3 sentado. Mas tinha que vir todo mundo, não tinha um segundo ônibus para vir. Então ia amontoando até que dava. O legal é que no verão tu já chegava lavado na escola do suor, né? E no inverno, de certa forma, tudo fechado, vidro fechado, tudo por causa do frio, e aí os vidros completamente embaçados. Respirando o mesmo ar. Por sorte não tínhamos nenhum grande problema de vírus muito severo na época. O potencial era problemático, né? Para todo mundo, mas assim, o Silas Manioto era uma figura espetacular, mesmo com seus xingamentos para organizar aquele povo todo dentro daquele ônibus pequeno, mas até isso tudo se faria de novo, porque foi um período maravilhoso das nossas vidas, da minha vida com certeza. Perfeito. E no caso, citaste, né, que é um conjunto de fatores que leva o Scalabrini até alcançar o status, não é? Mas, então, se tu pudesse definir o Scala em algumas palavras, em uma palavra, então um conjunto de palavras, como seria a definição do Noresco, então, em relação ao talvez uma segunda casa, né? Uma segunda casa. Que não superava a minha casa familiar, mas uma segunda casa, num grande grupo de amigos, que por vezes o grupo de amigos na segunda casa é mais divertido que a própria casa da gente. Lá na casa da gente tem mais disciplina, a gente tá recebendo toda a educação do mundo, e lá a gente tinha um pouquinho mais de liberdade, e a riqueza de conhecer novos amigos, novas pessoas com novos hábitos, com novos vícios, né? E aí então essa experiência maravilhosa, a ideia de mudança que vinha daquele período, da gente sempre imaginando que poderia fazer a diferença por um mundo melhor, e de certa forma acho que todo mundo, dentro das suas possibilidades, tentou fazer ou fez alguma coisa por isso. Então assim, um ambiente extremamente enriquecedor no convívio, na relação, e também no conhecimento, que depois nos permitiu cada um seguir sua vida nos cursos superiores. Quem pôde, alguns não seguiram para curso superior,
mas isso não diminuiu em nada, porque são pessoas maravilhosas e que fizeram suas opções. E nessa vida a gente arrefenda as nossas escolhas, né? Então, ninguém garante que quem vai fazer um curso superior vai ter uma vida maravilhosa, mas assim, às vezes também nos abre oportunidades diferentes, né? Mas sem dúvida, um ambiente maravilhoso de convívio, de conhecimento, de enriquecimento pessoal. Perfeito, show de bola. Então, com essas palavras super bacanas, palavras de nostalgia, não é? Luciano, a gente te agradece pela tua presença aqui nesse 28º episódio do podcast Scalabrini, Rumo 50 anos. Sempre lembrando que nós viemos, então, até aqui com a força do Sicredi, Região dos Vales, do Espaço Florescer e da psicopedagoga Diole Maísa de Siqueira. Lembrando que você pode acompanhar este e os demais podcasts no nosso canal no YouTube, @Jornal Antena, e também nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Serão 50 entrevistas até maio de 2025, quando então o Antena vai lançar a revista comemorativa ao 50º da instituição. A você que esteve conosco até aqui, nosso muito obrigado e até a próxima entrevista do nosso podcast. Grande abraço, mais uma vez muito obrigado, Luciano, e é isso aí. Eu só queria concluir, Por favor. agradecendo a oportunidade que o Antena está me dando, lisonjeado pelo convite, tá? E cumprimentar pela iniciativa. O Scalabrini, que é assim que todo mundo basicamente identifica, tem uma história riquíssima que merece ser contada, ser registrada, para que a posteridade conheça toda essa riqueza que ele nos permitiu como cidade e região. Maravilha. Isso aí, valeu, até a próxima.